E aí, pessoal, tudo bem? A partir de agora, nós convidamos vocês para participarem com a gente do programa Coluna do Meio. Por aqui, nós vamos discutir vários assuntos polêmicos, vamos conhecer pessoas interessantes, com histórias muito peculiares, algumas trágicas, outras felizes, mas acima de tudo, nós queremos a sua participação e a sua opinião a respeito desse universo que rodeia a nossa vida. Mas não se esqueça, nós estamos aqui completamente neutros a respeito das posições e dos assuntos que serão discutidos aqui. O importante por aqui é a sua opinião. Quanto a nós não temos responsabilidade ou não nos responsabilizamos pelas opiniões e posições das pessoas que estarão conosco aqui. Seja bem-vindo. Ingenuidade, desinformação, descaso, negligência. São apenas alguns dos fatores que desencadearam o maior desastre radioativo do Brasil, o vazamento do inimigo brilhante, o Césio-137. Peço que você deixe o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar a matéria a seguir. Eu sou o Boco e o Coluna do Meio está só começando. – 24 de setembro de 1987. Eu precisei fazer uma ligação em um telefone público que ficava instalado em frente a um ferro velho, ali próximo à Avenida Independência. 3 dias depois, no meu trabalho, eu comecei a sentir alguns sintomas estranhos. Eu me sentia tonto, sentia muita ânsia de vômito e uma fraqueza enorme. Acreditaram que eu estava contaminado com material radioativo. Eu fui isolado no Estádio Olímpico juntamente com as outras vítimas, que as outras pessoas, as quais a CENEM também acreditava que estavam contaminados. Eu estou me referindo ao que entrou para a história como um dos períodos, um dos momentos, um dos eventos mais traumáticos da história de Goiânia. Eu estou me referindo ao incidente ou acidente do Césio-137. Quem vai conversar com a gente hoje é o Odesson Alves Ferreira, uma vítima, um sobrevivente do acontecido. Odesson, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês. Quem imaginaria que apenas 19 gramas de um pó, que durante o dia era branco, mas que à noite ficava azul, brilhante, poderia ocasionar o que entrou para as páginas da história como o maior acidente radiológico do Brasil e o maior do mundo fora de uma usina nuclear? Os números? 1.600 pessoas atingidas, 51 contaminadas gravemente e 4 mortos. Há algumas fontes que, para além dessas 4 mortes, acentuam as perdas humanas para terríveis 60 casos. 13 de setembro de 1987. Foi esse o dia em que os catadores de lixo reciclável Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves retiraram partes de um equipamento de radioterapia que estava num prédio abandonado onde funcionava o antigo Instituto Goiano de Radioterapia. 5 dias depois, os 2 homens levaram o que conseguiram carregar para o ferro velho de Devair Ferreira, que com a ajuda de mais 2 funcionários terminou de desmontar tudo para aproveitar o chumbo. Contudo, encontraram algo mais: o pó brilhante. Para começar, me diz uma coisa, qual foi o seu primeiro contato com a cápsula, o seu primeiro contato com o material? Eu estava trabalhando no Rápido Araguaia, na empresa de ônibus, transporte urbano aqui em Goiânia. E no dia 22 de setembro, por volta de 16 horas, eu fui fazer uma visita ao meu irmão Devair. Ele, conversando com ele na sala, ele me mostrou algo que estava atrás da porta da sala. E me falou: mano, isso aqui é muito bonito. À noite tem um brilho magnetizante, atraente. E eu quero mandar fazer um anel, tirar um pedacinho desse material, colocar numa pedra, no anel e presentear a Mushiba. Ele chamava carinhosamente a esposa, Maria Gabriela, de Mushiba. Como eu disse, era durante o dia, por volta de 16 horas, 16 e alguma coisa, não tinha brilho. Era uma pedra insossa, uma cor feia, acinzentada, mas sem nenhum brilho, não tinha cheiro, não tinha nada. Ela estava em uma peça que eles colocaram apelido de marmita devido ao formato. Certo. E eu peguei uma ferramenta, uma chave de fenda, alguma coisa ali, tinha um orifício. Eu enfiei aquilo ali, tirei alguns fragmentos, coloquei na palma da mão, o fragmento, peguei com esses 2 dedos, coloquei na palma da mão e fiz esse movimento. Esse já era o material radioativo? Já era o material Césio
Césio 137. Ao contato aqui, a fricção que eu fiz, ele esfarinhou, virou pó. Eu falei, mano, isso não presta, não tem consistência para anel, joga isso fora, não tem beleza. Ele disse, à noite é muito bonito. Aí a Maria confirmou, outras pessoas confirmaram. Diz que à noite realmente aquilo era muito atraente. O Dever, inclusive, usava uma frase assim, eu me apaixonei pelo brilho da morte, porque realmente era muito bonito, segundo eles, à noite. Impressionado com o brilho que percebeu quando começou a anoitecer, o homem fez questão de mostrar o pó para a família e outros conhecidos. Não demorou muito para que ele e a esposa começassem a apresentar sintomas de que algo ia mal, mas eles acharam que teria sido resultado de uma feijoada que comeram no dia anterior. Cheguei em casa por volta de meia-noite, porque devagar e de ônibus, né? Eu não estava de carro, fui de ônibus, conversando com as pessoas, os colegas, né? de transporte. Cheguei em casa, abracei minha mulher e filhos. Esse foi o meu contato no dia 22 de setembro. Meu contato com o Césio foi esse. Quando é que você percebeu que o material era prejudicial? Então, Antônio, eu trabalhei até no dia 30 de setembro, sem saber absolutamente nada daquilo. Trabalhei normalmente sem sentir nada, porque cada organismo reage de uma forma. Para mim, eu esqueci que tinha estado na casa do meu irmão. A minha esposa, acompanhando os jornais, ela viu no dia 29, à noite, no Jornal Nacional, que havia estourado uma cápsula de Césio em Goiânia. Mas como eu não disse a ela que tinha ido na casa do Evair, ela não se preocupou também. Eu dormia muito cedo, porque eu fazia o primeiro horário. Então eu dormia muito cedo, levantava muito cedo. Por volta de 2 horas da manhã, eu já estava de pé para ir para o trabalho. E não acompanhei isso. Ela também não me falou porque eu não sabia que eu tinha estado lá e não quis me dizer que os meus irmãos estavam já isolados para não me assustar. O pensamento dela era de quando tudo acalmasse durante o dia, ela viria com a irmã dela morava com a gente, a Carmelita, morava com a gente, então as duas iriam na casa do Evair para saber o que estava acontecendo realmente. Essa era a ideia dela, e à noite sim me contar. Isso já era 30 de setembro. Por volta de meio-dia, o marido da minha irmã, o Valdivino, foi até o terminal Isidória, no setor Pedro Ludovico, onde eu estaria, para falar comigo daquele acidente, para falar comigo daquilo que estava acontecendo com a minha família, com os meus irmãos. Ou seja, todas as outras pessoas já tinham uma noção da proporção que a coisa estava tomando. Exatamente, porque no dia 29 à noite, a polícia já tinha ido resgatar essas pessoas, então todos eles já estavam no Estádio Olímpico. Eles já estavam isolados no estádio Olímpico. E aqueles que estavam mais doentes, no caso do Evair, a Leide, o Ivo, a Maria Gabriela, o Roberto, o Wagner, essas pessoas já estavam no hospital HDT, no Hospital de Doenças Tropicais. Já estavam em quarentena. E os outros, os menos graves, estavam no Estádio Olímpico. Aí o Exército montou aquelas barracas ali e essas pessoas foram para lá. Como o Divino me falou, o Valdivino me falou, você corre lá, Oderson, e procura os médicos, porque o Devair mandou te avisar que aquele material que você tocou na casa dele, lá, semana passada, é material radioativo. Só 15 dias depois do início de toda essa trajetória do Césio 137, foi que Maria Gabriela, esposa de Devair, desconfiou do produto e decidiu notificar a vigilância sanitária para verificar o que estava causando todo este mal-estar. O dono do ferro velho e um funcionário colocaram a cápsula dentro de um saco e tomaram um ônibus para chegar até o prédio da vigilância sanitária, o que obviamente contaminou outras pessoas pelo caminho, além de quem esteve na sede da vigilância durante os 2 dias em que a cápsula ficou por lá, deixada em cima de uma cadeira. Foi o físico Walter Mendes Ferreira, que visitava a cidade no final do mês de setembro, quem suspeitou da fonte de radiação que aquilo podia ser. Imediatamente conseguiu um aparelho para medir a radiação e, recentemente, contou à imprensa que chegou a pensar que o detector utilizado estivesse com defeito, porque a mais de 70 metros de distância, a escala já tinha estourado o limite suportável. O físico também foi até a casa do pai de Leide e considerou a menina como uma fonte de radiação ambulante. A partir daí, começou a evacuação.
Anderson, deixa eu só fazer abrir uma brecha aqui. Qual foi a sensação sua nesse exato momento? O que você sentiu? Olha, quando fala de material radioativo àquela altura pra gente, a gente estava muito vivo ainda do acidente de Chernobyl. Porque um ano antes havia acontecido, né? Em 86 aconteceu lá em Chernobyl, aquele estouro, né, daquele aparelho, e a gente já estava já com isso na cabeça. Quando falou radioativo, meu Deus do céu, a coisa é grave. Porém, como eu não estava sentindo nada, para mim não tinha nada acontecendo ainda. E apenas meus irmãos estão ruins, né? Esse era o meu pensamento. Essa mão, as duas mãos, né? Mas essa aqui principalmente estava com um ponto avermelhado aqui na palma e os dedos muito inchados. E coçava, doía, coçava e tal. Aí sim eu fui lembrar que eu peguei... Que você havia feito aquela... Tudo bem. Continuei com o meu processo, fui até o Estádio Olímpico, mostrei para o doutor Alexandre, ele falou, isso aqui provavelmente vai abrir uma bolha, ainda explicou, é uma bolha tipo queimadura, ela vai crescer, ela é cheia de água, você não fura essa bolha e continua vindo aqui todos os dias. O Donald, que era o técnico da Comissão Nacional de Energia Nuclear, com a sua equipe, estava monitorando as pessoas, eu peguei a fila junto com as pessoas e tal, e também fui monitorado. Ali dentro eu fiquei, no Estádio Olímpico, eu fiquei até por volta de 9, 10 da noite, quando me liberaram para voltar para casa. Mas por isso, até chegar aí, eu passei por um banho horrível, que eu costumava dizer que era humilhante. Lá nos vestiários do estádio, que a gente estava dentro do estádio mesmo, no gramado do estádio. Eu me lembro disso. Eles levavam a gente lá pro vestiário, e aí uma pessoa com uma vassoura, dessas de pelo, um balde com alguns produtos, água e alguma coisa, a gente nu, lá com as mãos na parede, essa pessoa esfregando a gente. Então fui lavado dessa forma. Aí um outro vinha com um aparelho, contador Geiger, monitorava o corpo da gente, olha aqui na costela aí, esfrega mais. E alguém vinha e esfregava. Eu passei por esse processo. E uma coisa importante, porque o governo escondeu, as pessoas esconderam. Aquela água que a gente era lavado ali, ia todo para a rede de esgoto. Não tinha nenhuma contenção. Era normalmente a água caindo do chuveiro, como se a gente tivesse um banho normal, só que ali era na mangueira, mas a água toda indo para o esgoto. Ou seja, todo o material que poderia estar radioativo estava escorrendo pelas vias pluviais da cidade, né? Certamente. E, logicamente, deveríamos estar contaminados porque a nossa roupa ficou lá. Então, se a roupa estava contaminada, evidentemente que eu estava. A água. A roupa que eu estava usando 8 dias depois do meu contato. Né? Ou seja, não é dizer que era uma roupa que eu usei só no dia do Césio. Se minha roupa que eu estava usando no dia 30 estava contaminada, imagina as outras passadas. Que vocês estavam mais próximas ao ocorrido, mais próximo ao acidente. Então, evidentemente que a dose que eu recebi, segundo a CENEM, por exames de sangue e outros, no dia 6, já no dia 6 de outubro, é que foi feito esses exames. O acidente, o meu contato foi no dia 22 de setembro, e no dia 6 de outubro é que foram feitos exames e que constatou que eu tinha recebido uma dosagem de 100 rádios. O corpo, por si só, já faz um trabalho de descontaminação. Correto. Então, evidentemente que no dia 22 de setembro a minha dosagem foi muito maior do que 100 rádios. Perfeito. Isso é uma coisa que a gente precisa levar, que as pessoas precisam saber, porque eu tive contato com as pessoas. Eu toquei nas mãos dos meus colegas de trabalho no terminal de ônibus. Eu andei com passageiros, com terceiros, que eu não conhecia, eu nunca vi. Eu cheguei em casa por volta de 11h30, meia-noite. Eu abracei minha mulher e filhos. Os meus animais viraram rejeito radioativo. Eles foram sacrificados porque estavam contaminados. Eu não abracei nem um porco que eu tinha. Eu não abracei o meu cachorro naquele dia. Mas a minha família eu abracei. Eu estou dizendo isso com ênfase porque as pessoas não têm noção do que realmente foi aquele acidente. E eu prefiro que seja incidente. Você falou incidente, eu prefiro que seja incidente, porque ele estava lá palpável. As autoridades, os donos da clínica, as pessoas que conheciam aquele material sabiam que aquilo ia acontecer. Diante de tudo isso, quando você teve o primeiro vislumbre do que a situação, do que estava se desenrolando a situação,
qual foi o primeiro pensamento que você teve com relação às vítimas, principalmente as que estavam mais próximas a você, seus familiares, amigos? A gente levou aquele susto, né? Porque, como eu disse, a gente lembrava muito do acidente de Chernobyl e que as pessoas lá estavam muito mal. Porque um ano antes tinha muita gente doente ainda, tinha animais morrendo no meio da rua, porque recebeu uma dosagem muito alta. A proporção que a gente imaginava era aquela de Chernobyl. Assim como a gente via cachorros mortos, né? A imprensa mostrando, na rua a gente imaginava que fosse morrer, só não sabia quem que iria primeiro. Mas a gente chegava a fazer esse cálculo dentro do hospital. Uma coisa que é muito importante que se fala, o acidente, eu toquei no material no dia 22 de setembro, mas o acidente aconteceu no dia 13 de setembro. O Wagner e o Roberto pegaram o material lá na clínica no dia 13 de setembro. Eles ficaram com aquele material na rua 57 até 18 de setembro. No dia 18, eles venderam para o Ferro Velho. Eles já chegaram com aquele material com o lacre rompido. O lacre foi aberto lá na Rua 57. Então, a Rua 57, tanto é que todas as casas que tinham naquele lote foram demolidas. A rua, até hoje, é uma rua meio morta, porque foi desvalorizado, os imóveis dali desvalorizaram muito. Então, a rua meio morta ainda hoje, a contaminação lá foi muito alta. No dia 22, foi o dia que eu toquei no material. No dia 26, aquela peça foi vendida para um outro depósito de material, que foi de Seu Joaquim, ali no fundo, na rua P19, no fundo do cemitério Santana. E lá ela ficou, 26, 27 e 28, foi na segunda-feira. Na segunda-feira, Maria Gabriela pegou aquela peça juntamente com o Geraldo Guilherme e levaram para a vigilância sanitária que funcionava ali na rua 16A, onde hoje é o Centro de Assistência aos Radioacidentados. É a unidade que nos dá assistência. Então esse material ficou andando. A Maria Gabriela e o Geraldo Guilherme trouxeram aquilo de ônibus, aquela marmita, onde tinha a cápsula de césio, 19 gramas de ônibus. De ônibus. Dos 80 funcionários da Vigilância Sanitária, 66 foram contaminados. Bem, existe um aspecto que é difícil a gente não trazer à tona quando fala do Césio 137. Para quem acompanhou, sabe que eu estou me referindo ao símbolo de tudo que aconteceu, que foi, infelizmente, Lady das Neves. Lady das Neves, filha. Toda a inocência de uma criança que teve a vida ceifada de forma traumática e dramática, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como é que foi todo o desenrolar do contato dela com o produto, a maneira como tudo aconteceu com ela, com os familiares. Eu sei que é difícil, porque é extremamente emocional, né? Mas eu acho que termina ajudando a gente com relação ao assunto. Infelizmente, não tem como a gente separar o que é difícil com o que é fácil. Não existe, não tem como a gente fazer isso. Deveria não ter acontecido aquilo com a gente, mas aconteceu. E se aconteceu, a gente tem que tratar isso da melhor forma possível, esclarecer. A Lady, ela tinha 6 anos, ela tinha um sonho de ser modelo. Ela desfilava pra gente, ela tinha aquele sonho. Muito linda, muito carinhosa com a gente, atenciosa. E no dia 24 de setembro foi o dia que ela tocou o material, o dia que ela encontrou com aquilo. O Ivo, pai dela, também meu irmão, foi na casa do Devair e aí era noite. Infelizmente, quem viu à noite teve mais problema por isso. Ele chegou lá por volta de 7h30, 8 horas da noite. O Devair mostrou aquilo para ele e ele já viu beleza. Ele viu o brilho. Né? Assim como eu fiz, ele também enfiou uma chave de fenda naquele orifício. E como era noite, o material é úmido. Ele umedece com o contato da umidade do ar. Perfeito. Então ele tirou aquilo ali, a chave de fenda saiu suja, ele passou na mão dessa forma aqui, puxando. Aí tirou aquele material, colocou numa caixa de fósforo, pôs no bolso, levou para casa. Chegou na casa dele, jogou debaixo da cama, apagou as luzes do quarto e falou: minha filha, tá nascendo uma cidade debaixo da sua cama. Ainda era um berço, ela dormia ainda num berço. Aí ela veio, deitou aquilo ali, apagou as luzes, né? Ele apagou para ela ver a cidade. Aí ela deitou e ficou brincando com aquilo, misturando aquilo, fazendo as luzes e tal. A mãe dela estava cozinhando ovos para o jantar. Aí ela foi lá, pegou um ovo, evidentemente com partículas de césio na mão, e ingeriu esse ovo. Por isso que ela ingeriu partículas.
Ela, inclusive, foi a primeira e única vítima de um acidente com material radioativo por ingestão, não é isso? Exato. E que sobreviveu mais tempo. Segundo os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a dosagem que ela recebeu era praticamente impossível um ser humano sobreviver 48 horas. 48 horas. 48 horas. E ela sobreviveu ainda um mês, porque ela só morreu no dia 23 de outubro. 30 dias. 30 dias, praticamente, depois que ela ingeriu. E uma criança, 6 anos apenas. Então, eu imagino o seguinte, vamos imaginar juntos aqui, se na minha mão fez esse estrago, que é uma mão grossa, calejada, imagina... De um adulto, né? Imagina o que faria no organismo de uma dentro. criança. Na sua opinião, qual a lição que fica? O que é importante que seja mantido vivo nessa história? E você acredita que o Césio 137 ainda traz problemas para Goiânia? Ele traz hoje, assim, mais no sentido de dor, no sentido de discriminação. As vítimas, as pessoas que passou pelo acidente, nem todas conseguiram sobreviver naturalmente, normalmente. Muitas estão psicologicamente arrasadas. São aquelas pessoas que se sente uma dor hoje já imagina que é por causa do acidente, porque essa resposta nós nunca tivemos. A ciência, nenhum médico nunca sentou com a gente para falar que o que pode, o que não pode, o que deve, o que realmente vai acontecer com as pessoas que sofreram esse tipo de contato. Estou falando isso porque eu tenho parente que tentou suicídio. Eu tenho parente e amigos, colegas do acidente, que entraram em depressão até hoje. Pessoas que nunca mais procuraram produzir, pessoas que deixaram de estudar, no caso os adolescentes, pessoas que, ou seja, não tem nenhuma perspectiva de futuro. Ou seja, o acidente continua trazendo sequelas até hoje. Trazendo sequelas até hoje, que é mais importante para vocês, da sociedade em geral, porque a ciência deveria aproveitar isso. Não que eu queira ser cobaia, de maneira alguma, mas eu já sou cobaia. Mas eu não quero ser, mas infelizmente eu sou. Mas não tem esses registros. Ou seja, o nosso prontuário ele deveria ser mais rico de informações. Eu sinto, até hoje, arrepios nos ossos. Arrepio nos ossos. Não é esse arrepio aqui da pele que levanta pelinho, não, é lá internamente. E é no corpo todo. Eu falo para o médico, ele ri na minha cara. Fala, isso não existe, Oderson. Como não se eu estou sentindo? Sou eu quem está sentindo. Então, vamos estudar esse cara? Vamos saber por que ele está sentindo? Compreendo. Bem, o acidente do Césio 137, ou incidente, como o Oderson fez questão de pontuar para a gente, continua trazendo problemas, continua deixando mazelas e consequências em todos os sentidos. Como ele contou para a gente, as consequências não são só físicas, não é só uma questão de saúde. São questões administrativas e questões de prevenção que precisam, sim, serem levadas a sério, melhor dizendo, e precisam de continuidade para que o problema tenha uma solução definitiva. O Césio 137 colocou uma mancha na história de Goiânia. Das pessoas que convivem até hoje com o trauma. As pessoas que viveram diretamente com o produto convivem com o trauma até hoje. Nós, que estivemos perto, sabemos o que aconteceu. E, sem dúvida nenhuma, nós temos a certeza de que o problema não foi solucionado e que talvez possa ainda trazer mais problemas para a gente. Este foi o Coluna do Meio de hoje e nós voltamos com muito mais. Oderson, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso e saúde para todos. Obrigado para nós todos, se Deus quiser. Até o próximo.